Você já percebeu que no Brasil o dinheiro começa a desaparecer antes mesmo de chegar às suas mãos? É como se mãos invisíveis vasculhassem seu bolso enquanto você ainda acredita estar no controle. Os impostos estão em tudo: no pão simples da manhã, na luz que você acende ao chegar em casa, no combustível que movimenta sua rotina. É um golpe silencioso, diário e contínuo. E o mais inquietante é que quase ninguém fala sobre isso de forma direta e honesta. Hoje você vai entender como os impostos corroem seu patrimônio muito antes de você perceber. E por que isso afeta tanto sua capacidade de prosperar. Vou revelar onde seu dinheiro realmente vai, como isso molda sua vida financeira e o que você pode fazer para recuperar o controle. No final, você saberá como se blindar desse ataque invisível. Outro dia, uma mulher no mercado olhou o cupom fiscal com espanto. "Mas eu só comprei 3 coisas. Como deu tudo isso?" Ela perguntou. O caixa não respondeu, mas a verdade estava ali. Quase 40% do valor eram impostos escondidos. Enquanto isso, um motoboy abastecia sua moto reclamando do preço alto. Ele não sabia que mais da metade do combustível que colocava no tanque era tributo. 2 brasileiros diferentes enfrentando o mesmo inimigo invisível. Eles acham que tudo está caro, quando na verdade é o Estado que drena o dinheiro antes que eles percebam. O mais preocupante é que esse vazamento financeiro não acontece ocasionalmente. Ele é contínuo. Cada compra, cada conta, cada serviço consumido carrega uma parcela oculta que rouba sua capacidade de viver melhor. A verdade é que o brasileiro trabalha quase 5 meses por ano apenas para pagar impostos, e ainda assim acredita que o problema é somente o salário baixo. Sem enxergar o tamanho dessa drenagem silenciosa, nada muda. E se nada muda, tudo piora. Preços sobem, custos aumentam e o seu patrimônio é engolido antes mesmo de ter chance de existir de fato. Hoje vamos entender como os impostos estão escondidos em tudo o que você consome. Por que a classe média é o alvo principal desse sistema? Como essa cobrança silenciosa destrói sua capacidade de poupar e investir? E, finalmente, como você pode reduzir esse impacto e construir patrimônio apesar das regras do jogo? Esse conhecimento transforma sua relação com o dinheiro. 1. O imposto que você paga sem saber. Os impostos invisíveis são a principal razão pela qual a maioria das pessoas sente que trabalha demais e ganha de menos. Eles não aparecem claramente na nota fiscal, não são explicados, e justamente por isso passam despercebidos. Mas estão em cada produto do mercado, em cada refeição, em cada item básico da sua rotina. O que você acredita ser preço é, muitas vezes, tributo disfarçado. Imagine alguém comprando uma camisa por R$ 80. Ela pensa que está pagando pela marca, pela qualidade, pelo tecido, mas, na verdade, R$ 30 daquele valor são impostos embutidos. Essa pessoa culpa o lojista, acredita que o comércio está explorando, reclama da inflação, mas não percebe que o verdadeiro custo está escondido onde ela não consegue ver. Um simples pote de manteiga pode ter 35% de imposto. Um shampoo chega a quase 50%. Uma cerveja ultrapassa 50%. Ou seja, metade do seu carrinho não é produto, é tributação. Quando você não entende isso, continua acreditando que tudo está caro por culpa das empresas e segue gastando sem consciência. A ação imediata é simples: observar os itens mais tributados e reduzir o consumo estratégico deles. Porque a sua vida não é cara. O que é caro é sustentar, sem questionar, um sistema que cobra sem transparência. 2. Como os impostos destruem sua capacidade de poupar. A carga tributária não afeta apenas o que você compra, ela afeta diretamente sua capacidade de poupar e investir. Quanto mais imposto embutido no seu consumo, menor a sobra no fim do mês. E sem sobra, não existe construção de patrimônio. Pense em alguém que ganha R$ 2.600 e tenta economizar, mas nunca consegue. Quando coloca tudo na ponta do lápis, percebe que gasta muito com alimentação, transporte e energia. Só que o verdadeiro vilão não está no mercado ou na distribuidora de energia. Está nos tributos invisíveis dentro de cada uma dessas contas. Se seus gastos mensais somam R$ 2.000, pelo menos R$ 600 são impostos indiretos. Em um ano,
Isso representa mais de R$ 7.000 que evaporam. Em 10 anos, é mais de R$ 70.000 que poderiam estar investidos crescendo para você. Ignorar essa drenagem significa condenar-se a repetir o ciclo eterno de ganhar e gastar, sem ver progresso real. A ação imediata é reorganizar o orçamento e direcionar toda a economia gerada pelos itens tributados para aportes mensais consistentes. Riqueza não nasce apenas do que você ganha, ela nasce principalmente do que você consegue manter. 3. A classe média como alvo do sistema. A classe média é o grupo que mais sofre com a estrutura tributária do Brasil. Ganha o suficiente para ser intensamente cobrada, mas não o suficiente para compensar as perdas. É o alvo perfeito. Não é pobre a ponto de receber isenções, nem rica o bastante para ter estratégias avançadas de blindagem financeira. Imagine uma pessoa que finalmente compra um carro usado. Ela comemora a conquista, mas logo enfrenta IPVA, licenciamento, seguro, manutenção e combustível, todos cheios de impostos. No fim, descobre que o carro não foi o problema real. 40% do preço do carro é imposto, mais de 50% do combustível também. Somando um ano de uso, milhares de reais desaparecem, não para melhorar sua vida, mas para alimentar a estrutura tributária. A consequência é uma sensação constante de exaustão. A classe média acredita que não sabe organizar dinheiro, quando na verdade está tentando prosperar em um sistema desenhado para drená-la. A ação imediata é revisar prioridades, reduzir passivos que carregam tributos pesados e redirecionar esse dinheiro para a construção patrimonial. O sistema não quer que você suba de nível. Quanto mais você tenta, mais ele cobra. A única forma de vencer é jogar melhor que ele. 4. A tributação que envelhece seu futuro. A carga tributária reduz sua capacidade de investir no longo prazo, atrasando a chegada do futuro que você deseja. Quando os impostos consomem sua margem de economia, você perde não apenas dinheiro, perde tempo. E tempo é o ativo mais valioso que existe. Pense em alguém que decide adiar o hábito de investir porque ainda não sobra nada. Passam 5 anos, depois 10. Quando finalmente tenta começar, percebe que poderia ter um patrimônio multiplicado, se não tivesse perdido tanto para impostos e consumo caro. Se você investisse R$ 500 por mês com retorno médio anual de 12%, teria mais de R$ 110.000 em 10 anos. Mas, se essa quantia some em gastos tributados, esse futuro simplesmente deixa de existir. A consequência é que cada ano perdido reduz drasticamente o potencial de riqueza lá na frente. A ação imediata é clara: iniciar aportes pequenos, mesmo que sejam R$ 50, porque não é sobre o tamanho do valor, é sobre a constância que constrói patrimônio. Não são os grandes gastos que destroem seu futuro, são os pequenos roubos diários que você nem percebe. 5. Como se blindar do sistema. Não dá para fugir completamente dos impostos, mas é possível reduzir drasticamente o impacto deles com mudanças inteligentes. Blindar-se não significa burlar o sistema, significa jogar de forma mais estratégica dentro dele. Um jovem que ganhava pouco decidiu mapear seus gastos. Descobriu que pagava imposto demais em itens desnecessários. Em 6 meses, eliminou tarifas bancárias, reduziu produtos altamente tributados, reorganizou o consumo e começou a investir todos os valores economizados. O resultado foi impressionante: mais controle, menos ansiedade e um patrimônio que finalmente começou a crescer. Cortar R$ 200 mensais de produtos tributados e investir esse valor pode gerar mais de R$ 40.000 em 10 anos. Pequenas escolhas constroem grandes resultados quando feitas de forma consistente. A consequência de não se blindar é viver preso ao ciclo de esforço sem recompensa. A ação imediata é adotar consumo consciente, buscar substituições mais baratas e transformar cada economia em aporte mensal automático. A verdadeira liberdade começa quando você para de trabalhar apenas para alimentar o sistema e começa a trabalhar para você. A verdade pode ser dura, mas é libertadora. Você nunca esteve realmente no controle do seu dinheiro porque nunca te mostraram quanto dele era retirado antes de chegar às suas mãos. Mas agora, você enxerga o que milhões passam a vida inteira sem perceber. E quando você enxerga, você escolhe. Você ajusta.
Você muda. O sistema não muda por você, mas sua postura muda seu destino. A partir de hoje, você recupera o poder que tiraram silenciosamente de você. Se essa mensagem fez sentido, você já sabe que faz parte da minoria que está acordando para o jogo real. Compartilhe sua visão nos comentários, curta este vídeo e se junte à comunidade do Potencial Ilimitado. Aqui, cada reflexão é uma arma contra a estagnação financeira, e cada ação é um passo direto em direção à liberdade. No fim das contas, a verdadeira riqueza nasce quando você entende as forças que tentam impedir seu crescimento e escolhe enfrentá-las todos os dias. Seu patrimônio é construído com consciência, estratégia e coragem de agir diferente. Continue evoluindo, continue questionando, continue crescendo. Aqui é o Potencial Ilimitado.